Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Pode Crer, um podcast onde a gente conta histórias reais de pessoas verdadeiras, com um Deus único que une propósitos para que sejamos voz na nossa nação. Não é mesmo, meu amigo Esdras? Mais um dia muito especial. Nós estamos aqui pronto para desbravar a transição de carreira de uma amiga de longa data. E tenho certeza que você vai aprender muito com isso. Fica ligado. Eu quero falar para você que se você é empresário, se você tem seu produto, sua marca ou serviço e quer nos apoiar, quer que essa mensagem chegue mais longe, nós temos aqui a parte do nosso apoio, temos um apoiador. O episódio de hoje conta com o grupo Rebrasilis, um grupo que, olha, ele é demais, porque é da tecnologia da educação, tecnologia, soluções tecnológicas para inovar a educação. Eu vou contar um pouquinho sobre ele para vocês, porque ele é bem bacana. Ele é referência em infraestrutura e tecnologia. Tem um forte compromisso com inovação e transformação social. É sediado aqui em Ribeirão Preto e, ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços e logística. Sempre em busca de soluções que geram impacto positivo na sociedade. Dentro desse cenário, ele destaca-se a Moviplan, única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil. É touch. Acessem lá o Instagram da Moviplan para vocês acompanharem que produto maravilhoso. E hoje a gente recebe aqui uma amiga. É, lógico. Uma amiga agora de casa. Virou a sala de casa. Virou. Silvia Tasso, seja bem-vinda. Silvia Tasso. Ai, que alegria estar aqui com vocês. Que honra. Muito obrigada pelo convite. Realmente a gente está aqui numa sala, né? Batendo um papo. Que bom. Bom, a Silvia é uma amiga de bastante tempo. A minha filha Juju estuda ainda, mas na época na educação infantil com a Bela, a Isabela, lá na Coquilândia. Isso. E na época a Silvia e o Fábio, um grande amigo também, um abraço Fábio, ele que é o esposo da Silvia, estavam chegando de São Paulo, e aí nós nos conhecemos ali nos aniversários, nas portas de escola, e foi, e estamos até hoje aqui. Olha As aí. meninas já estão com 16 para 17 anos, olha o tempo que faz. Tempo de amizade. Desde 2012 que a gente se conheceu, vim de São Paulo para cá no meio do ano letivo delas, vim transferida para cá e aqui a gente iniciou uma trajetória. 13 anos A de gente amizade. tem, agora que eu acabei de eu nunca me preparo, tá, para isso aqui. Quem se prepara é a Mayra. Eu só venho aqui para conversar. Eu acabei de pensar que a primeira pergunta ela não vai fazer muito sentido agora no começo. Por quê? Porque eu já sei. É verdade, você já sabe como foi. Eu já sei como que ela conheceu Jesus. Mas nós vamos chegar nessa pergunta. Vai encaixar para ela contar Vai pro pessoal, pra encaixar, inspirar como também, né? episódio igual do Pastor Wilson, lembra? Não faz sentido falar isso agora, pastor, mas daqui a pouco ele falou. Então, eu queria só dizer o seguinte, quando nós conhecemos a Silvia já era para nós um exemplo de conquista, um exemplo de carreira, um exemplo de pessoa que a gente gostaria de estar perto. Por quê? Porque a Silvia era, né, hoje já não é mais, porque se aposentou, mas na época a Silvia era uma policial militar, ela era uma oficial, eu não lembro se já era capitão. Então já era capitão da polícia militar. Então a gente via ela ali e falava, uau, que respeito, que tal, que carreira, admiração, né? Olhando para a carreira. E nós acompanhamos toda essa ascensão da carreira dela. Queria que você passasse um pouquinho por isso, porque hoje a gente vai falar um pouco dessa transição, né? Então conta um pouquinho dessa história da Polícia Militar para a galera te conhecer como policial, hoje coronel, aposentada. Fala aposentada ou fala licenciada? Tô na reserva, a gente coronel fala da reserva, isso. Gente, é uma coronel da reserva, sentido meia volta, vou ver. Eu iniciei a carreira aos 17 anos, na Academia do Barro Branco, e para mim não entendia que era algo de Deus, hoje eu entendo o porquê de tudo isso. E à época eu queria ser dentista. Aí eu falei pro meu pai, os amigos estão prestando Barro Branco, me explica o que é Barro Branco. Meu pai é policial também. E ele falou, é o ingresso para você ser oficial da polícia e você vai fazer um curso de 4 anos, é como se fosse a sua faculdade, por isso que eles pedem um nível de vestibular, né, igual
da FUVEST, da VUNESP que eu estava prestando. E lá eu ingressei. Quando eu entrei naquele portal, né, que tem um portal na Academia do Barro Branco, fazendo os testes ainda, nem sabia se eu ia ser aprovado ou não. Que é muito difícil. Só um aspas, se você não assistiu, clica no link aí da BIOS, assiste aí o episódio do Coronel Beltrão, que já passou por essa mesa, Beltrame. E quem trouxe o Coronel Beltrame para nossa mesa foi a Silvia, Coronel Silvia Tasso. Então você clica no link, assiste e compartilha. Nós estamos muito network, muitas conexões. Falaremos de conexões hoje. Opa! E aí, Silvia? E aí, aos 17 anos, eu tinha acabado de completar 17 anos, iniciei esse processo seletivo no Barro Branco. E naquele primeiro dia, eu conheci o Fábio, mas eu não lembrava dele. Porque ele estava com um amigo daqui de Ribeirão. E eu falei, pai, é aqui que eu quero ficar, mas porque eu senti que era ali o meu lugar. E ali foram 30 anos, né? Desde o ingresso até o encerramento da carreira. E Deus foi tão bom comigo que eu iniciei a carreira na Academia do Barro Branco e encerrei a carreira na Academia do Barro Branco como tenente-coronel da ativa, subcomandante da academia. Silvia, eu tenho que fazer as propagandas, porque é o seguinte, Silvia chegou no ápice do ambiente de educação. Eu trabalho com educação. Então, o ambiente educacional da Polícia Militar é o ápice. Ela foi comandante da Academia do Barro Branco, ou seja, ela que estava ditando as regras da educação ali, da formação dos oficiais. Isso. Né? Aonde foi que você começou lá, né? Naquele site que você acabou de falar, depois você foi lá e comandou. Com certeza. Uma mulher comandante, foi a única mulher comandante? Na verdade, eu comandei interinamente, né? Quando a gente fala que não tem alguém designado naquele período, e foi um período muito revelador para mim, porque, embora não foi a primeira pergunta, mas inevitável falar desse momento que eu vivi, porque foi ali que eu me encontrei com Jesus. Pronto, chegamos. Foi ali, porque eu estava comandando o batalhão da região de Barretos, anterior a essa fase, e passando por algumas situações em que conversei com o Fábio, meu esposo, e falei, eu acho que é melhor eu sair daqui da região. Que também é coronel da polícia. Também é. Também, da reserva também. Hoje. Isso. Mas foi comandante aqui da Zona Norte, Ribeirão Preto. Isso. E quando eu cheguei lá, eu passei por uma fase de comandar interinamente a Academia do Barro Branco. E tive a oportunidade de receber o presidente da República, que foi a primeira vez que um presidente da República foi numa solenidade na Academia do Barro Branco. Então, foi uma honra para mim organizar tudo isso. Foi assim, da noite para o dia, na literalmente. Época, então, o presidente Jair Bolsonaro. E ali eu comecei a entender se era realmente o meu lugar para dar continuidade à carreira. E aí foram passando os dias, eu no comando, aí os alunos iam se formar. A entrega da espada, que é o símbolo do oficial da Polícia Militar. E os alunos me convidaram para participar de uma cerimônia de passagem da presidência do Grêmio Evangélico. E assim, vários e vários núcleos ali de desenvolvimento, mas eu fui convidada apenas para esse. E eles foram formalmente, coronel, a gente gostaria muito que a senhora estivesse lá. E eu falei, eu tenho um evento, eu tenho um compromisso no Palácio dos Bandeirantes, com o governador, que é a entrega do convite da festa de vocês, e dependendo do trânsito, eu acho que dá tempo de chegar. E cheguei. Naquele dia eu entrei no auditório e os pais dos alunos vinham falar comigo. E eles falavam assim, prazer em conhecê-la pessoalmente, meu filho fala muito bem da senhora, eles chamam de senhora, né, no meio militar, assim. E aí eu fiquei assustada, gente, que responsabilidade que a gente tem como liderança. E falavam que as palavras que eu proferia às quintas-feiras, que era o dia de solenidade, tocavam o coração dos alunos. E eu não tinha dimensão disso. Sentei para ouvir, aí conversei com o capelão, né, que é um policial que se dedica à palavra de Deus, a ir aos quartéis. Eles usam uma roupa diferente, uma farda diferente.
E ele iniciou agradecendo a minha presença e dizendo que eu deixava na minha casa, longe da cidade ali, porque eu estava em São Paulo, as minhas filhas para cuidar dos filhos de outras pessoas. E tinham vários pais naquele dia. Ali eu já desmontei. Ali eu já falei assim, comecei a chorar, sentindo falta da minha família, que estava o Fábio e a Isabela aqui em Ribeirão. A minha filha mais velha estava no Canadá, em intercâmbio, e eu ali cuidando dos filhos de outras pessoas. Eu falei, que responsabilidade. E começou a cerimônia, aí veio um louvor, que é o Sonda-me, Senhor, e me conhece. E ali eu quebrantei, né? Eu falei, quebranta o meu coração. E aquilo ficou muito forte na minha mente, e eles me deram uma Bíblia de presente. Não dormia direito à noite, porque ficava preocupada com a filha lá, com os dois aqui. E eu abri a Bíblia. Mas eu abri a Bíblia e não sabia ler direito, né? Ela estava laranjeira é o termo que a gente usa quando um militar mora no quartel. Ela dormia lá no quartel, no quartinho lá do quartel, sozinha. E para quem não conhece, dá um Google aí, vai lá no endereço lá em Santana. É um prédio antigo, velho, né? Velho, não vou chamar de velho, mas é antigo. Então, é um prédio assim que não é aconchegante dormir. Eu tô tentando chegar nesse entendimento. Não é aconchegante a Silvia dormir. Era uma realidade solitária. Né? Exato. E aí, Deus falando com você. E eu acho que era o deserto que eu precisava passar, de ter saído daqui, de ter ido para lá. E aí, num dia eu acordei. E eu já contei essa história para ela e já registrei no livro que eu escrevi junto com outras 6 amigas, que é a minha admirável amiga Rediane. Uau! E eu falei, história eu não sei, vamos lá. Rê, eu não sei o que é, mas domingo é para eu ir na sua igreja. Ah, sim. E aí a Rê gravou uma mensagem assim, bem emocionada, ela falou, Silvia, há 10 anos eu oro por isso, desde que eu te conheci. Que bom. E nós fomos. Aí, de lá, eu não saí mais. Então, foi ali que eu comecei a me conectar mais com Deus. Participava da célula de vocês de forma híbrida, eu em São Paulo e eles aqui no presencial. Muito tempo, para quem não sabe, a célula é verdade. A Silvia entrava online na célula. Ela participava da gente. Na época, a gente estava morando ali no Santa Helena. Isso. E aí até que eu decidi, eu acho que eu precisava passar por esse deserto, buscar orientação divina, e Deus falou muito forte comigo de, filha, seu lugar é com a sua família. E eu estava preparada para ser coronel já, com o curso que me habilitava a isso, que é o doutorado da polícia, mas eu fiz minha opção, né? Eu renunciei a isso para escolher minha família. Esse telefone aí foi eu que recebi. Foi assim, ela disse pra mim assim, ó, a gente fala telefonema, mas provavelmente foi um áudio, porque hoje a gente liga pouco, né, mas eu recebi um convite para fazer parte da segurança do novo governador, não foi mais ou menos isso? Ou eu fico em São Paulo, ou eu vou embora. Se eu for embora, eu vou me aposentar, vou para reserva. Tô um pouco assim, mas eu decidi que eu quero cuidar da minha família. Você lembra desse assunto? Foi isso mesmo. Então, talvez eu não está encaixando muito a posição que você ia estar, mas era ali no Palácio do Governador, alguma coisa assim, não era? Eu não me recordo direito, mas a escolha foi de ou retornar fico em São Paulo para completar a minha carreira, ou eu transiciono para a reserva e vou cuidar da minha família. Isso. E aí, quando a gente começa a entender que as prioridades da vida... E aí eu entendi que era Deus, em primeiro lugar, família e trabalho. A gente falava muito isso na célula, né? Gênesis, Deus, família, trabalho. Deus, família, trabalho. E quando eu tive certeza disso, e assim, aí vem toda a pressão, né? Não, você tem que continuar, você tem perfil, é importante, uma pessoa... A gente investiu na sua carreira, porque a polícia também tem isso. Ela tem as formações, os cursos, tem um investimento na profissional. Só que você decidiu transicionar. Eu decidi transicionar. E aí, quando eu escrevia tanto discurso para comandantes, quando eu fui em relações públicas, organizava as cerimônias, as solenidades,
E eu sempre escrevia a frase que não sabia de onde que era. Combati o bom combate. É mesmo? Encerrei a carreira e guardei a fé. Você escrevia e não sabia que era da Bíblia? Não sabia que era Paulão da Bíblia. escrevendo. Não Nosso sabia. amigo apóstolo Paulo. E aí, a hora que eu falo, agora faz sentido. Combati um bom combate, encerrei a corrida, a demais. carreira. E a fé que eu guardei, e hoje, depois de 2 anos, né, dessa transição, em novembro faz 3 anos que eu me afastei, de verdade, eu vejo que faz todo sentido, que foi pela fé que eu consegui a transformação da minha vida, da minha família, da minha mente e da minha carreira. Então, Ô, Silvia, mas vamos pensar um pouco nessa transição, porque eu acho que isso é importante para quem está assistindo a gente e aprender, né, com essa energia de transicionar que você traz. Você tinha 30 anos de policial, uma carreira de sucesso, tudo muito bem feito, comandante de Barretos, comandante interino, mas comandante da academia e todo. Eu lembro que você passou por comandar o 190 de Ribeirão isso, Preto. eu fiquei 3 anos na chefia do Centro de Você tá Operações. entendendo? Você Meu diz, cara, Deus, a proporção. 190, ligou lá, tem alguém falando. Ela era a comandante do Isso. 190, então ela estava cuidando daqueles chamados todos, que o 190 para mim é o braço da polícia dando pro cidadão. É o coração, né? É o coração. Que pulsa. Imagina que ela comandou o 190, eu lembro que você passou pro RH também. Sim, passei minha cabeça gestão tá de boa. pessoas. Parece que a gente é amigo. Ela passou por RH e eu acho que naquela época, hoje, que você tem, a gente vai falar um pouco, tem um pouco de estudo, publicidade, né, a publicidade, como que você chamou Das aí? relações Públicas né? da polícia e tal. Então tá tudo muito lindo, muito bonito, bem organizado. Aí você decide sair, mas você não se contenta, né? E fala, não vou parar, vou fazer outra coisa. Como é que você se descobriu a Silvia de hoje? Desde 2009, eu comecei a buscar, eu ainda estava na polícia, né? Acabado de ser promovida a capitão. A Belinha nasceu em 2009, então, assim, mãe de 2 filhas, uma bebê, e eu comecei a buscar cursos. E aí eu fiz um curso e descobri a semana passada com a Mayra que a gente fez o mesmo curso, que é o Desenvolvimento e Liderança, que trabalha as emoções, medo, raiva, tristeza, alegria. E eu comecei por ali. Aí ali eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano, entendendo que as organizações precisam de pessoas, as pessoas precisam estar equilibradas, elas precisam estar bem. E a gente desenvolvia treinamentos dentro da polícia. Então, a gente desenvolveu um treinamento que era de liderança para os alunos que acabaram de entrar na Academia do Barro Branco. Então, assim, a gente tinha a filosofia do sucesso que falava nesse treinamento, eu criei a filosofia do oficial de sucesso. Você levou para dentro da polícia. Dentro da polícia. Adaptou, já começou a praticar. Muito bacana. Mas ali isso. foi nascendo a Silvia, desenvolvedora de pessoas. Isso. Aí fui fazer outros cursos nessa área de desenvolvimento, conhecendo um pouco da programação neurolinguística, da forma que a gente se comunica, faz todo sentido, né? E eu comecei a aplicar isso dentro da minha casa também, com as meninas. E eu via que a diferença, assim, com a primeira, eu falava, filha, não pode subir na mesa. Eu via que ela subia na mesa. E eu falava assim, ai, será que ela tem problema de audição? Que ela não entende? E aí, quando eu fui fazer os cursos, que eu entendi assim, seja positivo, a linguagem tem que ser no afirmativo, né? Então, assim, desça da mesa agora. E eu vi que dava certo, né? Dava certo. E aí comecei a gostar dessa área. Então, eu fiz alguns cursos de 2009 até 2012. Só que aí eu fiz a opção de vir para Ribeirão Preto, sair de São Paulo, que era uma vida bem corrida pra gente, com as 2 meninas pequenas. Então, a gente, mais uma vez, fez escolhas, né? Renúncias de lugares excelentes que a gente trabalhava para poder ter uma qualidade de vida melhor para elas. E aqui eu dei uma parada, né? Mas sempre pulsou dentro de mim essa vontade de me aprofundar ainda mais. Aí, em 2016, eu tive um comandante aqui que ele me deu uma missão. E ele falou assim, você vai desenvolver um treinamento de resistência à fadiga psicofísica com sargentos de toda a região. Na época do RH.
Na época do que eu estava no... Não, eu estava chefiando o centro de operações. Ah, já, você chefiando no Avisé. Aí vem a pergunta, né? Vem a crença de incapacidade, de não merecimento, que você fala, por que eu? Né? Mas eu tenho capacidade, sou capitão, e tem muita gente boa. Ele falou, não, eu quero que seja você, eu confio em você. Como é que era o pedido dele? Eu achei... Que era para eu desenvolver um treinamento de resistência à psicofadiga emocional. Diretamente para a cadeia hierárquica de sargentos. Isso. Então, eu fui buscar um conhecimento, então eu montei toda a equipe. São mais ou menos ali os comandantes de viatura e tal. Isso, de fração, de fração. E aí, né? A gente pegou a expertise da região de Osasco, que já tinha aplicado, a gente trouxe para cá, e eu que coordenei tudo. E aí, esses dias, um oficial me pediu esse material, e por incrível que pareça, tinha tudo no HD externo, e falei, estou à disposição. Então, ali começou a surgir essa Silvia desenvolvedora de pessoas. E aí, quando eu fui para a Academia do Barro Branco, eu pude estar mais perto dos alunos. A comandante da escola de oficiais, que era uma major, que estava abaixo, ela também gostava disso, então a gente se alinhou muito bem. Mas eu via que eu precisava romper, né? Eu posso ajudar a polícia militar, mas eu posso ajudar outras pessoas. E quando eu me afastei da polícia, eu fui buscar conhecimento. Então, há 2 anos, eu adoro estudar, eu adoro estar em sala de aula. Ah, mas você vai sozinha para São Paulo participar de um treinamento que fala sobre princípios milenares? Vou sozinha, não conheço ninguém. E lá me conectei com pessoas maravilhosas que a gente se conversa até hoje. Aí, eu vou para a igreja no Café das Mulheres, porque agora eu tenho a quinta-feira livre. Mas eu não conheço ninguém. Vou. E lá fui me conectando. Então, eu comecei a sentir o agir de Deus na minha vida e trazendo instrumentos para mim, falando, filha, vai por aqui. Esse é o caminho. Se adiante por aqui. E com isso eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, fui criando algumas situações em que eu pude ajudar essas pessoas. Então, tenho uma formação, sou Master Coach, sou analista de perfil comportamental, então fiz 3 cursos nessa área de perfil. Do método CIS, né? Do método CIS. Então, assim, é uma área que eu adoro. E poder ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons, assim como fala 1 Pedro 4, né? Que de você exercer o seu dom, isso faz todo sentido, porque é o que Deus deu para cada um de nós aqui, né? Você percebe que a sua conversão ao Evangelho está conectado à sua transição profissional? Com certeza. Né? Pela história que você contou, Deus tinha o caminho, conheça o Evangelho, porque através desse Evangelho você vai conhecer pessoas e essas pessoas vão somar a sua transição de carreira. Com certeza. E hoje eu tenho muito claro isso. Como se eu estivesse colocando assim, vamos colocar em desenhos aqui, né? A linha do tempo. Então vai estar lá, maio, junho de 2022 e veio esse crescente. Aí junho de 2023... que eu desci as águas e aceitei Jesus como o meu único Senhor e Salvador pessoal. Demonstrou ao mundo que isso era real. Que era real. E eu tô vendo tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. E você concorda que as pessoas que resistem a isso, por talvez não crer que o Evangelho é algo que muda realmente, transforma, pode estar impactando ou sendo impactado por uma vida talvez até medíocre perto do que Deus tem para ela? Com certeza. Se você tivesse resistido ao Evangelho, pergunta polêmica, se você tivesse resistido ao Evangelho, você se via hoje na posição que você está? Não. Não, né? Não, porque eu acho que eu viveria os padrões antigos. Sim. De reclamar da vida, de, claro, fazendo, servindo, porque hoje eu descobri que a polícia, ela ensina muitos princípios milenares, princípios bíblicos. Então, assim, o princípio do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, talvez não ensine essa parte, mas amar ao próximo ensina muito, como porque a gente mesmo. atende pessoas que a gente nunca viu, a gente sacrifica a vida
por pessoas que nunca viu. Então, assim, de onde vem isso? É do amor. O princípio do servir. A gente serve as pessoas e assim, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, viatura com o vidro aberto, madrugada, passou do horário porque Estava no chamado. Então, esse é o princípio de servir. Disciplina. A gente acordar naquele horário, vestir a farda bem feita, arrumar o cabelo. Para os homens, o corte do cabelo, para as mulheres, o coque, né? Que tem que estar bem preso. Então, assim, isso faz muito parte. Então, a hora que eu vi que tudo isso é bíblico, eu falo assim, as pessoas que vivem por princípios, estão vivendo também pela Bíblia. Isso. E também outro ponto que eu acho importante a gente deixar para os nossos amigos que estão assistindo nunca é tarde para reconhecer, né? Com que certeza. Cristo é o Salvador. Porque você estava aí no final da sua carreira militar, né? Mas a aceitação a Cristo, ao Evangelho, te trouxe um cenário próspero, que talvez possa ser mais próspero do que a carreira militar. Com certeza. E assim, imagina, isso aconteceu com 47 anos, né? A minha conversão. Mas está acontecendo ainda, porque eu acho que a gente nunca para, né? O simbólico de descer as águas foi aos 47 anos, o marco. Mas depois está acontecendo. Essa busca constante, né? De ler a palavra, porque assim, eu nunca tinha lido a Bíblia antes. Então, né? Me conta um pouco disso. Como que você resistiu e vence? Como você conseguiu quebrar essa barreira cultural, né? Porque eu entendo que você era católica. Então a gente está falando que você deixou o catolicismo e se converteu ao Evangelho de Cristo da Boas Novas. Sim. Existiu aquele momento de falar, caramba, mas eu nasci assim, que eu tô mudando. Conta um pouco dessa barreira que você venceu. Eu venci porque foi um local em que eu me senti acolhida, amada, né? E senti a presença de Deus, de verdade. Não era só um protocolo, não era só uma formalidade de assistir uma cerimônia apenas. Era algo que tocou o coração, de verdade. Então tem dois pontos importantes. O primeiro, o acolhimento humano. Você se sentiu acolhida pela igreja. E o segundo, ou sozinho, só isso também não te manteria lá. Eu acho o segundo é o acolhimento espiritual. O que Deus falou de verdade com você nas reuniões que você, nos cultos que você participava. Você ia lá e sentia mesmo aquele diferencial. Para começar, assim, os louvores. Então, eu acho que era uma preparação. E eu me lembro que em 2022, a Juju foi com a gente para Bertioga. E aí, Juju é minha filha. E aí, voltando de lá, eu, ela e a Isabela, e eu falando, Ju, me conta como que é. E assim, nem tinha passado na cabeça de ir para a igreja, foi em março. E a Juju falou assim, tia, primeiro toca os louvores, que é uma preparação para receber o evangelho. Eu achei tão bonitinha ela falar daquele jeito. E realmente foi isso, foi essa preparação. Assim, acalma o seu coração, ouça o que eu estou te dizendo, né? Eu habito nos louvores e receba, apenas receba. Então, sem exigências. Você ia com o coração aberto a receber o que acontecesse. E naquele primeiro dia que eu fui com vocês, que vocês receberam a gente, né? Achamos o melhor horário para irmos juntos. Foi um domingo à noite. Foi um domingo à noite. Né? O Fábio estava na Itália. E fomos só eu e a Isabela. E naquele dia o que me tocou foi que no que eu entrei no carro, eu falei, filha, o que você achou? Ela falou, mami, eu amei. A gente pode vir todo domingo? Ai, que maravilha. E ali a gente começou a sentir realmente em casa. Né? A relação da Isa com a Juju gerou esse terreno fértil para o evangelho chegar na vida da Silvia, da família dela toda. Primeiro veio dela, depois veio o Fábio, foi uma bênção. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que não consegue passar essa fase, né? Você teria uma palavra
de fé, de força, de incentivo para essa pessoa que está lutando contra uma cultura. A gente não está falando do certo, do errado. A gente está falando do que Deus tem de verdade para nós. Para cada um, né? Quem está assim duvidando, tipo, ai meu Deus, eu nasci, eu não vou mudar. Que você tem uma palavra, tipo uma frase, sei lá. Eu creio que assim, a pessoa precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas e buscando o conhecimento certo. Se ela está com pessoas, mas ela está vendo que aquele conhecimento não é o ideal para ela, então ela tem que mudar, né? Trazendo uma frase do Albert Einstein, né, que ele fala: é insanidade pensar que se você fizer as coisas do jeito que você sempre fez, você vai colher resultados diferentes. Então é muito sobre isso. Então são as pessoas, eu estou buscando o conhecimento certo, mas quem são as pessoas que estão comigo? São as ideais? Não, então vamos mudar. E os lugares que eu estou frequentando? Então eu acho que isso que é um pouco da metanoia, né, daquilo que, da transformação. Mudança de mente. Mudança de mente, é por isso que eu amo Romanos 12:2, né, da gente não se conformar com o mundo. Então eu não podia me conformar com aquela situação que eu estava vivendo, viajando toda semana, ficando longe da minha família. Aí busquei a transformação da mente em Cristo para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu acho que, resumindo, o que a gente pode aprender com a experiência da Silvia é que você tem que se entregar a viver essa novidade de vida. Porque não é sem essa entrega que isso não acontece da noite para o dia. Então vai se transformando, né? Sem essa entrega você vai ficar sempre do lado de cada porta. Você não vai passar a porta para onde você vai ver um novo cenário. Tá aberto, Exato. Né? E você falando, me vem a minha sogra, ela é muito simples. E aí ela falou assim pra mim, eu fui em determinado lugar que a minha vizinha falou pra eu ir, de religião, né? E aí ela falou assim, menina, mas eu não senti paz de jeito nenhum. E aí eu falei pra ela, então, eu chamo ela de Sidoca, né? Falei, Sidoca, é isso, a paz é o grande árbitro. Exato. Então você sentiu paz. E aí você fala das pessoas, então tem pessoas que vão falar coisas que você não sente paz. Ambientes que você vai perceber que você não sente a paz. Mas a paz é o grande árbitro do Senhor, é a forma com que Ele fala conosco também. Né? É o direcionamento de tudo isso. E aí depois, o Fábio foi, né? E aí eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou, nossa, parece que o pastor está falando comigo. Aí eu falei assim, mas essa é a sensação que eu tive também. Então, dali a gente começou a entender. Não é uma palavra comum, né? Não é. Então, é assim, algo que é palavra e é espírito ao mesmo tempo, né? E ontem eu ouvi uma frase muito interessante que, assim, o avião, para ele voar, né? Velocidade cruzeiro, ele precisa de 2 asas. E se tiver uma só, ele vai cair, ele vai pender. E essas 2 asas é o espírito e a palavra. Aleluia. Então, a gente buscar sempre, não só a palavra, e não só o espírito, buscar os dois, o equilíbrio. Então, eu vejo que isso é que traz a paz. Né? Essa busca constante da gente entender o evangelho, trazer tudo ali, e a gente começa a ir para o lado analítico e começa a ver assim, não, mas as coisas acontecem na ciência, aí você começa a ver, não, isso daí está na Bíblia, né? Então, a mesma questão dos princípios, né? A polícia nunca explicou que era um princípio bíblico, mas assim, a gente aprendeu a dar honra a quem tem honra, a ter disciplina, a servir ao próximo, a amar o outro, independente de classe social, porque a gente tem viaturas trabalhando em regiões ricas, pujantes, mas em regiões muito periféricas e que passam por necessidades até de saneamento básico. Então, ali é amor, né? É amor pela profissão, amor pelas pessoas. E nunca se explicou que isso era bíblico. E é. Acho que para a gente fechar esse ciclo da virada de chave, tanto da carreira quanto da fé, eu costumo dizer que já fizeram isso para nós. Martim Lutero, o reformista. Ele já reformou lá atrás, ele que virou essa chave. Depois, a gente hoje só precisa reconhecer isso, que é o Espírito
e a palavra. Gostei do exemplo do avião. O espírito que convence não é nós, é o espírito. Mas ele só convence se tiver aqui a palavra. Então vai buscar na palavra. Se você está aí com dúvida do que nós estamos falando aqui, vai buscar na palavra. Porque Martim Lutero já reformou as suas 91 teses e mostrou o porquê que isso voltou à sua originalidade. Não nasceu ali. Nasceu em Cristo, lá em Israel. Isso. Depois houve uma mudança política, de entendimento, religiosa. Martim Lutero, 1470, se eu não me engano, perto disso, olhou e falou, tem algo errado, vou reformar. Pregou as 91 teses lá. E dali para cá a gente veio sendo novamente alcançado pela realidade. E isso é muito bonito. Com certeza. E aí nasceu uma nova Sílvia, né? Aí nasceu... Em todos os sentidos. Aí nasceu uma nova Sílvia. Tem que estar preparado emocionalmente, porque mudou muito, né? Mudou. Esse ano eu completo 50 anos e me sinto assim uma recém-formada, cheia de energia para ajudar as pessoas, para transformar mentes, né? Então eu acho que isso que você abraçou que eu busquei, mesmo essa carreira, né? Abracei. Conseguiu abraçar essa carreira. Oficialmente Master Coach, Isso. Especialista em perfis comportamentais, Isso. né, Sil? É algo que eu sou apaixonada, eu amo de verdade. E uma pessoa que já demonstrou pela sua carreira que cuidou de muitas pessoas. Sim. Você ainda não Tem está se aventurando experiência, né? a isso, tem experiência. Caminho andado. Não, pode falar. E conhecer como a gente se comporta, né? Ter o autoconhecimento faz a gente se comunicar muito melhor com as pessoas, faz a gente viver num ambiente mais saudável, mais ecológico, mais equilibrado e ter muito mais resultados nesse sentido, né? Trazendo aqui para a área de empreendedores, colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Então, por isso que é algo que eu me encantei, de verdade. Para trazer essa transformação de mente, falar, puxa, é possível fazer isso. Né? Eu tenho o dom da comunicação, por isso que eu falei da 1 Pedro 4, né? Que você utilizar os dons que são dados por Deus. Então, assim, eu tenho o dom da comunicação, por que eu estou atrás de um computador fazendo... planilhas, e eu chego em casa cansado, e aí quando a gente começa a entender um pouco de perfil, a gente vê que isso faz todo sentido. Quando a pessoa se conhece, ela até se liberta, né? Conhecereis a verdade os libertará. Então... E você tá falando, eu tô lembrando, eu tive uma parceira de negócios de uma grande empresa aqui de Ribeirão, e ela falava, Mayra, não dá para eu colocar peixe na árvore. Exato. Né? Que era saber o perfil comportamental da equipe, porque muitas vezes o CEO, ele espera um comportamento de determinada pessoa, que é um peixe. Né? E ela tá num setor que é árvore, né? Ele é um pássaro. Então é muito interessante e produtivo. E tem pássaros que estão lá no lago. Exato. E aí você mata talentos, né? Acaba com a vida da pessoa. Isso é uma arte, né? Você identificar arte. isso. É uma arte. E assim... É algo fantástico, assim, não só para empresas, mas já fiz devolutiva de casais, e aí quando um conhece como o outro se comporta, fala, puxa, é por isso que você faz de tal forma, né? Então, assim, é encantador. Apliquei isso na minha casa, então nós 4... Validei. Testado e aprovado. Dá certo, então é algo que a gente pode ajudar muitas pessoas. Legal, e sempre ajudando pessoas, né? Sim. Silvia, hoje você está aí empresariando, né? Vamos falar um pouco sobre o AMA? Sim, vamos. Que legal. Nós temos aqui 2 sócias do AMA, né? E aí tá faltando a Vanessa, que já passou por aqui. Se você também, deixa aí para nós, Tiagão, no link da bios desse programa, o episódio da Vanessa. Foi muito bom. Então, é uma tríade, né? E vocês se ajuntaram, unidas pela igreja, né? Sim, se conheceram na igreja. A gente conheceu lá. E estão empresariando no AMA. Conta um pouco para nós disso. Nós nos conhecemos na igreja e aí, 2023... Foi. Daí surge uma possibilidade de a gente fazer um trabalho numa ONG, na Zona Norte aqui de Ribeirão Preto, e criamos a Tríade do Sucesso. Uau. Que trabalhava crenças de identidade, capacidade e merecimento. Então, cada uma de nós
ficava com um tema desse, eram 3 encontros com as mulheres, e foi algo, assim, transformador para elas fazem formatura, é coisa linda mesmo, né? E os depoimentos que elas trazem para a gente depois. E aí a gente fez uma segunda edição, em 2024, no primeiro semestre, e aí nós não conseguimos dar continuidade, né? Cada uma seguiu o seu caminho, mas eu falo que o propósito de Deus, assim, é o tempo certo dele, né? Os caminhos de Deus são perfeitos. É o tempo certo dele. Eu acho que a gente ainda estava verde. A gente não amadureceu, né? Então, não tinha que ser naquele momento. Não tinha que ser em 2023, nem em 2024. Tinha que ser agora, 2025. Então, Deus nos uniu novamente. E com esse propósito de Deus, família, trabalho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a Vanessa tinha criado, né? Ela trouxe isso aqui no podcast da criação do AMA. E a gente falou, não, mas esse nome é maravilhoso, vamos seguir com o AMA. E a gente trouxe que é o autoconhecimento, missão e ação. Então, é uma empresa que surge para oferecer soluções integradas. A gente coloca AMA Soluções Integradas, porque traz uma gama de possibilidades aos empresários, Sempre, né? Com foco de olhar para as pessoas. Sim, o autoconhecimento, desenvolvimento de propósito. Nós sabemos hoje agir. Que o mundo empresarial, uma pessoa da área de gente e gestão, ela tem um desafio gigantesco, que é manter as pessoas engajadas, vivendo o propósito da empresa, Exato. Trabalhando os objetivos, né? A cultura. A cultura organizacional. Eu vim de uma palestra, poucos dias atrás, de um dos maiores CEOs do Brasil, do Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Ele falou que 70% do tempo dele é dedicado às pessoas da empresa. Hoje ele tem uma hierarquia muito bem organizada, né? Mas são 18 pessoas diretamente ligadas a ele. Mas ele fala, 70% eu estou com as pessoas. Então a gente precisa de pessoas capacitadas. E vocês enxergam isso, você lá no AMA tem um objetivo de olhar e falar, o que a gente pode contribuir com essas empresas? Com certeza. E aí a gente colocou o autoconhecimento como o carro-chefe, né? A abertura, a entrada, porque para as pessoas poderem se conhecer seus valores pessoais, e aí a empresa vai verificar se está de acordo com os valores organizacionais também. Como que eu pratico o autoconhecimento? Como que eu trabalho isso? Eu preciso me conhecer como? A gente utiliza a aplicação do Assessment, que traz 80 informações de cada colaborador. Vai te dar o seu perfil. E aí dá o perfil. Aí a empresa, ela pega todos esses dados e ela tem nas mãos um gráfico de talentos, um DNA organizacional. Qual que é o índice de assertividade desse perfil traçado ali pelas respostas? 99% certificado pela Universidade Federal do Ceará. 99% tá ali, você tem esse perfil. Isso. Quantos perfis o ser humano apresenta? Nós temos 4 perfis. Quais são? É o dominante, que é aquela pessoa mais direta, objetiva, assertiva, que busca resultados. A gente tem o influente, que é o comunicador, o persuasivo, que adora estar no meio de pessoas. O estável, que é uma pessoa mais planejada, previsível, que gosta muito de ouvir, uma pessoa mais serena, tranquila para lidar. E a gente tem o conforme, que é a pessoa detalhista, sistemática, analítica, focada em detalhes. Então, 5 perfis. São 4. É o dominante, o influente, o estável e o conforme. Isso, são 4 perfis. 4 perfis. Existe a possibilidade de perfis... Eu sei tudo isso porque eu fiz, tá? Mas tô perguntando pra galera ficar saber, lá. Né? Existe a possibilidade dos perfis se misturarem? Sim. A gente coloca como um perfil predominante aqueles que se apresentam acima de 51 pontos, né? Então, vai de 0 a 100. Então, passou de 51, a gente já considera como predominante. Então, você pode apresentar até 3 perfis predominantes.
no natural. Pode ou misturar seja, 3. Pode misturar 3. Então, Uau. existem pessoas que podem ser dominantes, influentes e conformes. Ou você pode apresentar 1 ou 2. Nunca os 4 acima, né? Porque a soma desses 4 vai dar 200. Então, você vai ter no máximo 3 perfis predominantes. Então, uma hora você vai oscilar bem, né? Esse exemplo que eu dei. No comando, na objetividade, buscando os resultados. Uma outra hora você vai agir muito bem na motivação das pessoas, pela sua comunicação e também pela análise de dados, de detalhes, de sistematização, né? Isso, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a produzir de uma maneira diferente, né? Diferente, porque aí você traz à tona as suas potencialidades. E você fala assim, pô, isso aqui não é um erro, isso aqui é um acerto. É que eu funciono assim. Porque Exato. tem gente que se condena por ser A ou eu B. não mudo. E aí se compara. Nossa, ele fala tão bem, eu não falo. Isso E acaba com a pessoa. aí só anda pra baixo. Exato. E aí, quando ele se conhece, sabe que realmente ele nasceu para aquilo. Então, ele acaba usando a potencialidade. E a gente usou isso dentro do AMA. Com nós 3, com as sócias. Então, nós fizemos um mapeamento de perfil das 3. Então, cada uma tem uma potencialidade numa área. Não compete em nada. E aí, a gente acaba usando aquilo que ela é muito boa e poupando aquilo que uma outra já é melhor naquela área, que faz com mais facilidade. Então, quando a gente busca as facilidades do nosso perfil, as coisas fluem muito melhor. A Bíblia fala muito sobre comportamento, né? Quando ela fala dos frutos do Espírito, ela está falando de ambiente comportamental, né? Longânimo, bondoso, né? Então, assim, a Bíblia fala muito, ela sinaliza muito, ela aponta muito para os comportamentos. E dá muitos exemplos, né? Sim. Inteira, cheia de exemplos. Cheia de exemplos, e a gente vai se espelhando neles, né? E aí, o que é interessante é que, assim, para exercer liderança, vamos trazer aqui para o mundo, né, de empreendedores, de grandes empresários, CEOs, todas os 4 perfis são fortes líderes também, cada um na sua área. Então, vou dar alguns exemplos aqui, se a gente pegar um presidente da República dos Estados Unidos que era mais próximo às pessoas, Barack Obama, foi um grande líder, né, na área da influência. Então, ele é um influente alto. Donald Trump já é um dominante. Então, até a forma da pessoa falar é diferente. O Bill Gates é um conforme, focado em detalhes, teve grandes resultados. Mahatma Gandhi, um estável, né, conseguiu manter a paz somente na comunicação tranquila, amena. Então, para que ninguém se desanime, né? Fala assim, poxa, mas tô errado. Quando fala comando, preciso ser dominante para comandar alguma coisa? E não precisa, né? Fui comandante da polícia, de algumas unidades da polícia, e meu perfil é conforme, focado em detalhes. Então, aí a gente se adapta às situações porque a gente tem um pouquinho de cada um deles, né, dentro da gente. E vai extraindo pessoas com o seu potencial das áreas e comandando eles. E aí vai... Conforme tem que ter um comunicador do lado, ele vai lá e contrata um comunicador. Exato. Não precisa ir falar, mas eu não consigo falar nas redes sociais, gravar um vídeo e tudo. Você pode colocar outras pessoas para falar para você. Então, é muito tranquilo em relação a isso. Só precisa reconhecer isso. Senão você vai ficar num estado de sofrimento. Exato. Você vai querer ser quem você não nasceu para ser. E quantas pessoas estão sentindo isso? Quantas pessoas estão com essa angústia, né? Exato. Porque querem, eu preciso fazer vídeo, hoje em dia preciso estar nas redes sociais. E não tem esse perfil. Não tem o perfil. Então ela precisa primeiro saber aí, às vezes, e depois pedir a parceria. Condenar quem tem esse perfil. Também. Tá se expondo, tá não sei o quê. Aí vira uma guerra. Porque o que eu não entendo, eu condeno, né? Exato. Ô, Silvia, então é isso. Mas pra gente partir pro final, o tempo tá acabando. Nossa, é tão doido. Fala um pouco desse livro que você escreveu aí, coisa linda. Eu escrevi esse livro, que vai ser um presente para quem... Vai ter um sorteio, né, Mar? Vai ter um sorteio. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso Instagram, porque vai ser por lá, né? Vai ser por lá. Obrigada, viu, Silvia? Esse livro também é um grande presente e fruto das conexões em que Deus me deu de presente. Aqui né? as
meninas que escreveram o livro. Isso, Tá o livro lindo. Conexões que Transformam, são 7 autoras, cada uma escreveu um capítulo, trouxe sua história de vida, e nós nos conhecemos, essa ideia toda surgiu num curso chamado Mulher Única, do qual agora eu sou líder, né, de uma turma. Thalita Pereira endossou. Ainda lindo. sou. Pastora Thalita, um beijo pra você. Se você estiver vendo esse podcast, significa que a gente tá indo longe mesmo. É um Verdade. grande presente. Ela tem endossado, nos recebeu ano passado para receber o livro. E a gente conta um pouquinho da nossa A gente teve história. com ela lá em Orlando, não foi? Sim, a gente Tivemos foi junto, 2 né? vezes. Um jantar é. lá? Não, a gente chegou... Foi num almoço, no depois almoço, do culto. é. Isso. A Thalita é uma benção. E esse livro traz as histórias de 7 mulheres. E a gente não combinou que ia escrever cada uma, só que Saudade, parece que se Valéria. conectaram. Tá aqui, acabei de passar pelo capítulo da Valéria. Então é isso, vai ser sorteado esse livro. Qual que é o propósito desse livro? O propósito é atingir mulheres. Então, a gente tem histórias que eu falo um pouco da minha profissão, de princípios, né? Que eu acabei tendo esse direcionamento de Deus para escrever. Relacionamento com pais, questão do perdão, cura de câncer, promessa que transpassa gerações. Sobre maternidade. Então, assim, cada história é única e vale São muito a pena ler. Testemunhos. Testemunhos, Uhum. isso. São 7 capítulos. São 7 testemunhos de vida Isso. que inspiram. Que inspiram mulheres a romperem as barreiras e acreditarem que elas vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Silvia, quando você começou a carreira da polícia, você tinha um objetivo. Uhum. Você chegou a alcançar esse objetivo? Sim. Você ultrapassou? Você falou, caramba, eu não achei que ia chegar aqui. Eu entendia que assim, né? A gente entra na Academia do Barro Branco para ser coronel, né? Só que nem todos chegam a coronel. Então, imagina um funil. 140 pessoas habilitadas para 20 vagas. Então, alguém vai ficar de fora, né? Muitos não querem passar por esse processo seletivo. Então, eles acabam... não vou fazer o curso que habilita a ser coronel. E eu achava que eu queria ser coronel, né? Até o final Mas Deus me colocou naquele desertinho lá, no alojamento, sozinha. Laranjeira. Filha, você vai refletir sobre sua vida, que se é isso que você vai ser. E ele mostrou que não era. Então, estou aqui hoje, né? Mas a pergunta veio para chegar na segunda pergunta, Uhum. que acho que é a mais importante. Agora, hoje, o que a gente pode esperar da Silvia profissional, dessa leitura toda, dessa transformação, dessa virada de chave da carreira? O que você planeja? Eu planejo ajudar muitas pessoas, né, a conquistarem seus objetivos, a entenderem onde elas estão no estado atual, aquilo que rodeia naquele momento que elas estão vivendo, e ajudá-las a atingir esses objetivos, igual você falou, né? O que a Silvia esperava quando estava no início da carreira? Então, assim, fazer com que as pessoas sonhem também, que saiam daquilo que elas estão vivendo no hoje, para entender que Deus tem muito mais para elas, seja em qualquer área, não falo de dinheiro isso, sabe, para realização pessoal, profissional, não, às vezes é ter um bom relacionamento com os pais, com o cônjuge, com os filhos, ter uma saúde adequada. Então, assim, a gente trabalha 11 áreas dentro do coaching integral sistêmico, né? Então, assim, a vida é um sistema. Então, se uma delas não tá legal, você fala assim, poxa, mas eu não sei o romper, né? Que nem a Má falou, muitas pessoas não sabem ali aonde sair. São peixes e estão em árvores, né? Então, quando a gente leva o autoconhecimento, ela começa a entender que ela pode, sim, ir para as águas e nadar muito mais longe, que ela pode ir para a árvore e voar cada vez mais longe. Então, assim, o trabalho que eu amo fazer isso, é fazer com que a pessoa entenda que ela está aqui, mas que ela pode chegar além, então eu vou ajudá-la conduzindo, tudo está dentro dela, né? E direcionando por Deus ali. E é algo que é maravilhoso, Deus que eu sou apaixonada. Você entende que Deus, nos seus planos, é um envelope de É o envelope de tudo. É o caminho, a verdade e a vida, só isso. Só tudo isso, né? Então, assim, direciona tudo mesmo.
tudo Deus mesmo. é um envelope disso. A cada sessão que eu inicio, né, faço minha oração, peço o direcionamento, Senhor, que eu seja a tua voz. E eu consigo, assim, até para quem não é evangelizado, eu consigo levar a palavra de Deus, porque Claro. ele tá ali sempre Esse é do o meu seu lado. chamado. Chamado do evangelismo através da formação. É verdade. A formação emocional, Uhum. da transformação, de entendimento, como a pessoa enxerga a vida. Isso. Né, através dessa experiência toda que você traz aí pra gente. Uhum. Muito bom. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Esse é o Senhor. Você falou Essa é a alguns palavra. versículos. Falei. Desculpa. Você falou alguns versículos ao longo da nosso bate-papo aqui, mas você tem um que te norteia? É o Romanos 12:2. Esse para mim, assim, é todo dia, de não se conformar com o mundo, buscar a renovação da mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é aqui. Realmente é um envelope. Porque a transformação de mente é a chave de tudo, né? E foi assim que ela não se conformou e mudou de carreira, né? Na idade que estava, com as filhas aqui. E é isso que a gente quer transmitir para você que está assistindo. Sempre tem um tempo de Deus para as nossas vidas. Exato. Ela falou sobre deserto. A gente aprendeu com a Paty Viana, né? Há um tempo atrás. Não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas a gente aprendeu com a Paty que no deserto a gente aprende e colhe frutos que nós vamos viver no futuro. É isso mesmo. Então, se você está passando por um deserto, se você está passando por um momento difícil, pede a Deus sabedoria, discernimento. Vá lá em Romanos 12, pede a transformação do seu entendimento. Exato. Porque ele tem muito para fazer. E quem quer falar com a Silvia, qual que é o arroba da Silvia? É Silvia Tasso Oficial. Silvia Tasso Oficial. Isso, e tem do AMA, que é o AMA Soluções Integradas. Tem do AMA também, no Instagram. Soluções Integradas. Lá no AMA você vai poder falar com a Mari, vai poder falar com a Vanessa. Então, essa galera toda, essa galera tá levando essa formação misturada com o evangelho, nunca fora dele, para apoiar a vida das pessoas a melhorarem. Com certeza. Eu sou uma testemunha, na nossa empresa lá a gente tem um braço do AMA, né? É verdade. E a gente vai aumentar esses negócios, porque hoje nós temos uma centena de funcionários lá que todos os dias são problemas administráveis, que com essa formação ajuda muito. Verdade. E se você também não visita a Igreja Voz, vai lá na Igreja Voz, vai no canal da Igreja Voz, visite o Evangelho de Cristo todos os dias, porque nós temos muita coisa lá no nosso canal, no Instagram da Igreja Voz. E o propósito do CRI é esse, é levar o Evangelho com uma linguagem que alcança qualquer pessoa que tem uma resistência de olhar e falar, esse negócio dos crentes, esse negócio aí é ruim e tal. Isso daí é cultura, a gente tá nessa quebra de cultura. É isso aí. Você gostou desse episódio? Então compartilha com quem veio à sua mente, que vai precisar dessas palavras também encorajadoras. E acompanha a gente nas redes sociais, né? Tem o Instagram da igreja e tem o Instagram do CRI Voz. Isso. A gente te espera lá. E o CRI Voz está sofrendo uma transformação na marca, ele vai se consolidar agora como CRI Voz. CRI Voz. Ele vai deixar de ser só CRI e vai ser como CRI Voz. Já alinhei lá com a diretoria da nossa igreja, já estamos registrando essa marca. Legal. Ela vai ser CRI Voz, para não confundir com outros CRI. Perfeito. É verdade. A gente te espera numa próxima edição. Obrigada por ter vindo, Silvia. Eu que agradeço, compartilhe e venha conosco até o próximo episódio. Tchau. Obrigada. Tchau.